Oi, gente! Vamos para a segunda parte da nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? Ainda na página 17, agora a gente vai analisar juntos os 3 quadrinhos da tirinha. Vamos lá? No primeiro quadrinho, analisando o primeiro quadrinho, diz assim: no primeiro quadrinho, quando Mafalda, com seus amigos, diz à mãe que está brincando de governo, a primeira ideia que nos vem à cabeça é a ação de comando, de comandar, certo? Né? No sentido político. Então pensamos, né, no trabalho de prefeitos, de governos, de presidentes e etc. Certo? Então quando ela diz de governo, a gente pensa que seria um trabalho de comando, certo? De comandar algo. Depois, analisando o segundo quadrinho, diz assim: em seguida, no segundo quadrinho, a mãe de Mafalda pede à filha e a seus amigos que não façam bagunça, né, durante essa brincadeira. Recomendação típica dos pais, né? Então, geralmente os pais dizem assim: não façam bagunça, não vai bagunçar a sala toda, ou depois junta esses brinquedos, nada de bagunça, né? Então, essa é uma recomendação dos pais. Então, normalmente, os pais fazem esse tipo de recomendação. Não consigo inferir nada, né? Isso é normal. Agora, no terceiro quadrinho, vamos lá. No terceiro quadrinho, e último quadrinho, diz assim: finalmente, no último quadrinho, Mafalda tenta tranquilizar a mãe com certa expressão de desânimo, dizendo de que esta não precisa se preocupar, pois eles não irão fazer absolutamente nada. Quando ela diz que eles não vão fazer absolutamente nada, eles não vão brincar? E não estão brincando de governo, de comando e tal? O que eles querem dizer? O que ela quis dizer com esse eu não vou fazer absolutamente nada? É necessário saber o que as pessoas pensam de modo geral, olha lá, a respeito dos governos, ou seja, o julgamento que habitualmente fazem da esfera política é frequente ouvirmos reclamações como o governo não faz nada pelo povo. Então, quando ela disse vou brincar de governo, ela estava dizendo que não ia fazer absolutamente nada, assim como os governantes. Não estava fazendo uma crítica especificamente a um governo, ok? E sim, de modo geral, né? Fazem-se a esfera política, não fazem nada. Então, é essa a expressão dita no texto, e foi essa o intuito dela dizer quando disse brincando de governo, e não vamos fazer absolutamente nada, né? Aí depois diz assim: lembrando-se disso, é possível compreender a fala de Mafalda, né? No último quadrinho. No ato de brincar de governo, ela e seus colegas nada farão, olha só, porque geralmente há essa ideia de que governos nada fazem por seu povo, como melhorar a saúde, educação e etc. Né? Trata-se de uma crítica feita pelo cartunista ao universo político. E para compreender esse sentido, foi necessário considerar uma informação que não estava evidente na tirinha, mas como Mafalda não disse em suas falas que é comum pensarmos que o governo nada faz pelo povo e que, portanto, ela e seus amigos, ao brincarem de governo, nada farão. Então, o cartunista atribuiu ao leitor a tarefa de captar essa informação, né? Que não foi fornecida de modo claro, mas que era possível inferir, interpretar, decodificar esses elementos do texto, depois entendendo, né, interpretando dessa forma. Que o cartunista faria uma possível crítica, estava fazendo uma possível crítica à esfera política. Tá, na outra página diz assim: saiba mais. Você acabou de ler uma tirinha de Mafalda, do cartunista Aquino, e pode verificar como a inferência de sentido pode estar presente nesse gênero de texto, né? Contribuindo para a crítica que se quer fazer. Aliás, apesar de grande parte das tirinhas apresentar
caráter humorístico, tá? E personagens que remetem ao universo infantil. Mafalda, por exemplo, é uma criança. O objetivo é muitas vezes realizar uma crítica séria, destinada principalmente a adultos, envolvendo problemas sociais, políticos, econômicos, entre outros, né? Então, eu disse pra vocês, já disse aqui no vídeo pra vocês, que a tirinha é um gênero, tá? Um gênero textual que normalmente tem o objetivo de fazer críticas, além de ser humorístico, tá? Fazer as pessoas rirem. Tá, nas conversas cotidianas também é comum fazer inferências de sentidos. Muitas vezes sequer percebemos que estamos inferindo, tá? Leia com atenção a seguir as frases a seguir. Olha lá. Nós temos 3 frases. Vamos interpretar as 3 frases. A primeira delas diz assim: este é o João, meu primeiro filho. E não é que é mesmo? Olha só. Este é o João, meu primeiro filho. Eu poderia dizer isso? Este é o João, meu primeiro filho, literalmente? Não. Por quê? Eu não tenho mais filhos, eu só tenho um. Então, quando eu digo meu primeiro filho, estou enumerando. Então, eu deveria ter mais de um para numerar que este é o primeiro, seria o primeiro. Então, aqui, quando eu disse este é João, meu primeiro filho, a palavra primeiro, tá? O adjetivo primeiro aqui, por exemplo, meu primeiro filho, estimula a inferir que o enunciador ele tem outros filhos, já que João era o primeiro, certo? Então, em princípio, só haveria necessidade de indicar esse tipo de posição se estivessem, né, se existissem outros filhos, certo? Então, depois, na segunda frase, a seleção brasileira continua a perseguir mais um título mundial. Quando ele diz continua, o verbo continuar, a seleção brasileira continua, por sua vez, provoca a inferência de quê? De que o time já estava anteriormente perseguindo mais um título mundial. Então, continua. Já estava anteriormente e ainda continua. São inferências que fazemos dos termos utilizados. Depois nós temos a última frase que diz assim: ainda não fiz a tarefa de casa. Quando eu digo o advérbio ainda, eu estou querendo dizer o quê? Transmite implicitamente, né? Não está explícito, mas está implicitamente o quê? A ideia de que a tarefa de casa será feita, porém não foi feita ainda, mas que será feita, certo? Então seria esses termos, a inferência de cada termo utilizado nas 3 frases, certo? Agora na sequência vocês têm algumas atividades, eu vou explicar para vocês a primeira, porque eu tenho certeza que vocês vão ter dúvida. E as demais vocês conseguem fazer sozinhos, olha que legal. Autonomia, isso mesmo. Na primeira atividade, na página 19, diz assim: levando em conta o gênero tirinha e a possibilidade de haver nela um trabalho envolvendo inferência de sentidos, com o objetivo de fazer críticas, faça a pesquisa proposta a seguir. Aqui tá pedindo para você fazer em grupo, com os colegas, mas você vai fazer sozinho, tá? Porque você é capaz, eu tenho certeza que você dá conta, tá bom? E aí na nossa aulinha do Zoom, você vai dialogar com a gente, cada um vai falar o seu, cada um vai falar a sua possível resposta e a gente vai conversar junto para corrigir, ok? Então tem assim, em grupo de 3 a 4 alunos, você vai fazer sozinho, pesquise na internet ou em livros uma tirinha, pode ser do argentino Quino ou de outro cartunista, que exija do leitor um movimento de inferir sentidos, tal como tivemos de fazer em relação à tirinha de Mafalda, lida anteriormente. Tente perceber se, na tirinha encontrada por você e pelo grupo, alguma informação não é apresentada de modo evidente, cabendo ao leitor o papel de descobri-la. Então, vocês vão fazer cada um a sua, não precisa ser a mesma, tá? E na hora da correção, a prof vai perguntar, às vezes de uma mesma tirinha, que um fez, o que o outro fez igual, ou a gente analisa uma única, tá? A resposta de uma única coleguinha, todos pensam juntos, tá? Para ver qual é a diferença de pensamento da minha, do outro, e assim vai. Então, na correção, nós vamos poder fazer essa interpretação compartilhada, ok? Então, podem fazer sozinhos, não tem problema, faça a pesquisa e faça a atividade, ok?
B. Em seguida, analise se nessa tirinha há algum tipo de crítica. Pode ser política em relação a governantes, como a na de Mafalda, social em relação às injustiças envolvendo os mais pobres, por exemplo, e etc. Anote em seu caderno as conclusões às quais você e o grupo chegaram. Então, você vai pesquisar e essas conclusões você vai anotar apenas as suas, tá? As conclusões que você chegou. E aí, lá na nossa aulinha do Zoom, eu vou ouvir cada um e a gente vai fazer as nossas anotações, ok? C. Finalmente, pesquise sobre o cartunista que fez a tirinha escolhida por você e pelo grupo. Escreva uma pequena biografia sobre ele com as informações essenciais. Comente com o restante da turma os resultados obtidos nessa atividade. Então, você pode usar o seu caderno mesmo, tá? Para desenvolver essa atividade. Vocês podem pesquisar na internet, desenvolver a sua própria atividade, fazer as suas anotações no seu caderno de língua portuguesa e depois na nossa aulinha do Zoom, cada um vai comentar do seu e aí eu vou pegar um único e todos vão falar dessa única tirinha para que todos tenham conhecimento dessa única tirinha e para que todos dê a sua opinião, né? Fale um pouquinho do que você conseguiu inferir da tirinha, tá? Depois, na número 2, inferir sentido é o mesmo que encontrar informações implícitas. São informações que não estão explícitas e escancaradas lá no texto ou numa imagem especificamente, mas que você consegue decodificar, você consegue inferir essas informações, essas pistas até chegar a uma única conclusão, ok? Depois, número 3, tente inferir para cada imagem a seguir a estação do ano que está sendo retratada. Para isso, preste atenção a todos os elementos que a fotografia apresenta e registre as pistas recolhidas para se obter a resposta. Então, por exemplo, na letra A. Letra A, eu percebo que a estação é o outono. Por quê? Por que é outono, prof? Pode ser inferido dessa imagem pela presença das folhas secas, né? As folhas caindo, das roupas, dos tons presentes na imagem, né? Tons pastéis, amarelados, as roupas dos personagens da imagem, as folhas secas caindo das árvores, o chão forrado de folhas, né? O vento. Então, tudo isso eu posso inferir dessa imagem, tá? E assim vocês vão fazer todas as outras, ok? Na sequência, vocês têm mais atividades. As outras atividades, vocês vão poder utilizar um dicionário também. Na número 4, vocês podem utilizar um dicionário para fazer atividade, tá? Todas as outras vocês conseguem fazer sozinhos, tá? Então, vocês vão fazer agora as atividades da página 19 até a página 25, tá? Atividade da aula de hoje. Página 19 a 25. Essas são as atividades que vocês têm que realizar, ok? Quando fala na primeira atividade para vocês utilizarem o caderno é de língua portuguesa, tá bom? Abre lá o caderno e faça a atividade lá, as anotações lá, para depois a gente dialogar essas informações na nossa aulinha ao vivo no Zoom, ok? A nossa aulinha do Zoom já logo eu mando para vocês, tá? E o horário também, tá bom? Façam as atividades para que nós possamos fazer a nossa aulinha do Zoom com você e você com a sua atividade realizada, para realmente ser uma correção, ok? E não você fazer junto comigo. Eu quero que você faça na tua casa, assistam esses 2 vídeos, parte 1 e parte 2, e façam as atividades, tá? E depois na nossa aulinha do Zoom, a gente vai corrigir essas atividades, ok? Um super beijo e até a próxima aula. Não esqueça, página 19 a 25. Beijo, gente, até a próxima aula.